Eu passo imediatamente a palavra ao Bruno Brandão, representante da Transparência Internacional no Brasil, para que faça uso da palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado. Agradeço especialmente o convite da Fundação Mangabeira. Eu acho que esse evento aqui é admirável por tratar de um tema que muitas vezes fica no plano da negação dentro da esfera partidária, da esfera política. É um tema ainda muito tabu, então ter isso como temática já é admirável que essa coordenação latino-americana socialista tome esse tema e o discuta de frente, de maneira aberta e franca, inclusive convidando organizações da sociedade civil, como são as duas que estão representadas aqui nessa mesa. Bom, eu vou, na minha apresentação, falar um pouco... Obrigado. Para mim também é uma satisfação pessoal tratar desse tema, porque eu trabalho para a Transparência Internacional exatamente no Departamento das Américas. Tive o privilégio de trabalhar para a Transparência Internacional por 2 anos no nosso escritório do México. Tenho contato direto com os nossos capítulos nacionais, que chamamos os capítulos nacionais da Transparência Internacional, em diversos países da região, aqui representados por seus deputados, representantes partidários. E também, na minha própria trajetória acadêmica, também fiz estudos sobre a democratização no Brasil e comparado também com o México. Então, é uma satisfação tratar desse tema e no contexto da nossa região. Como que eu passo? Agora foi, para lá. Desculpem. Bom, o que eu vou tratar aqui, talvez de maneira um pouco superficial, talvez pela enormidade do tema e do contexto, mas vou falar um pouco da nossa organização, da Transparência Internacional, vou falar também do nosso principal produto, publicação, que é o Índice de Percepção da Corrupção, um pouco das convenções internacionais anticorrupção, um tema sobre exportando corrupção. Vou explicar um pouco do que se trata isso, acho que é especialmente relevante no contexto atual, as leis de acesso à informação e apontar algumas tendências e desafios da perspectiva da Transparência Internacional, que eu acho que vai ser talvez interessante para depois, para a nossa reflexão, para o nosso debate. Então, seguindo... A Transparência Internacional. Quem é a Transparência Internacional? Ela é uma organização global, foi fundada em 1993 por o alemão Peter Eigen, inclusive já veio ao Brasil por convite, outra vez, da Fundação Mangabeira. Acredito, há 2 anos ele veio a convite da Fundação, visitou o país. O Peter Eigen foi diretor do Banco Mundial, trabalhando na ajuda ao desenvolvimento da África. E na experiência daquele contexto, naqueles recursos que eram investidos para o desenvolvimento daqueles países, ele percebeu que o que eles estavam fazendo era enxugar gelo, porque todo aquele recurso ele se perdia em grande medida pela corrupção dos estados ali que o recebiam, que recebiam esse recurso. Identificando isso, ele abandonou o Banco Mundial e criou uma organização para promover o controle social naquela região Ela foi criada na Alemanha, mas para atuar no contexto dos países africanos, para promover o controle social daqueles recursos que vinham para ajudar o desenvolvimento daqueles países. Hoje, a Transparência Internacional, mais de 20 anos depois, ela tem uma rede de 100 países com representações da Transparência Internacional e um secretariado em Berlim que ajuda o trabalho desses capítulos nacionais. A nossa atuação é apartidária, portanto, a minha presença aqui também vem no intuito de uma troca de ideias, no intuito do debate, sem, com isso, adotar qualquer coloração partidária, e também um enfoque sistêmico. O que seria isso? Um enfoque visando melhores leis, marcos legais cada vez mais adequados para a luta contra a corrupção, melhores instituições, melhores culturas sociais, cívicas, que
permitam o combate à corrupção. Essa é a forma prioritária de atuação da organização. A Transparência Internacional também adotou uma definição que hoje é muito usada sobre corrupção. Como definir a corrupção? Ela vem do inglês, The Abuse of Entrusted Power for Private Gain. É uma tradução difícil ao português, mas literalmente seria algo como o abuso do poder confiado para fins privados. Ou seja, se uma população confia a um representante um poder para representá-lo e ele abusa desse poder para benefícios privados. Isso pode ser tanto no âmbito público, mas também no privado. Se uma sociedade confia a uma empresa algum tipo de poder na produção de um produto que vai consumir, etc., também pode haver um abuso de poder desse poder confiado. Essa rede global da Transparência Internacional, hoje então presente em 120 países, também tem a representação na nossa região em 16 países. Argentina, Brasil, nós estamos chegando ao país novamente, já tivemos uma representação aqui, agora a Transparência Internacional está voltando ao país com um escritório ligado ao nosso secretariado em Berlim para atuar junto à região. Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haiti, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Trinidad, Tobago, Estados Unidos e Venezuela. Portanto, 16 capítulos nacionais nas Américas. E o nosso principal produto ou publicação, estudo, é o Índice de Percepção da Corrupção. Provavelmente alguns de vocês ou vários de vocês já viram esse mapa aí que reflete a percepção da corrupção nos diferentes países e territórios no mundo. Os países amarelos são representados aqui com aqueles com menor percepção de corrupção e os mais avermelhados com a percepção mais alta de corrupção. Ele foi lançado pela primeira vez em 1995, o índice, e o principal resultado, o principal benefício que ele gerou é colocar o tema da corrupção nas agendas internacionais, nas agendas das políticas públicas, que tirar da zona do tabu esse tema tão relevante para o desenvolvimento dos países. Mas, apesar de muito debatido, muito divulgado, o índice de percepção da corrupção também é pouco entendido. Poucas pessoas procuram saber ou têm conhecimento, acesso ao conhecimento do que vem, como ele é produzido, o que está por trás dessa medição da corrupção. Primeiro que ele, pelo próprio nome, é uma medição de percepção, não é uma medição objetiva da corrupção. Isso também condiz com a natureza do objeto que nós buscamos medir. A corrupção, por natureza, é um fenômeno oculto. Portanto, o que pode se medir objetivamente é a corrupção que falhou. A corrupção que deu certo, ninguém vai poder medir. Então, por isso é uma medição da percepção e é uma percepção de especialistas nesse caso. Não se trata de uma pesquisa de opinião de rua, não é uma população, pergunta direta à população nas ruas, mas sim especialistas, homens de negócio, um público especializado. Hoje ele é medido em 125 países e território, é a maior medição hoje da corrupção global. E também é importante ressaltar que ele mede apenas a corrupção no setor público, não mede a corrupção no setor privado. As perguntas são relacionadas ao setor público, muito embora quando existe um problema sistêmico no setor público, muito provavelmente o mesmo vai ocorrer no setor privado. São raras ocasiões que esses dois contextos não estão nivelados em seu nível de integridade ou de corrupção. Esse índice também ele é formado através de um agregado de outros índices. Portanto, temos índices do Banco Mundial, do Banco de Desenvolvimento da África e outras fundações privadas, Freedom House, Fundação Bertelsmann da Alemanha, a Economist Intelligence Unit, um braço de pesquisa da revista The Economist. Então, a Transparência Internacional que faz é coletar perguntas desses índices, fazer um tratamento estatístico e daí surge o ranking dos países. Em 2012, nós mudamos a metodologia do índice
para poder desenvolver uma análise de série histórica. Antes de 2012, apesar que nós temos um índice desde 1995, ele não era possível comparar por questões estatísticas, do método estatístico, não podia comparar com os anos anteriores. Ainda que a imprensa repetidas vezes fazia essas conclusões, mas de forma equivocada. Então, a Transparência Internacional identificou a importância de poder analisar a progressão desse índice e mudou a metodologia em 2012 para permitir essa análise histórica. E hoje é o índice, longe de ser um índice perfeito, é um índice, claro, com todos os desafios de medir um fenômeno como esse, mas é o índice mais utilizado hoje no mundo, tanto no poder público para temas de planejamento, de órgãos de controle, para academia, para estudo do fenômeno da corrupção, como até mesmo o setor privado, que usa extensivamente o índice da percepção para análises de risco. As multinacionais hoje usam o índice para avaliar seus índices de compliance em diferentes países, o índice de exposição ao risco de corrupção. Inclusive, investidores também utilizam os índices como um parâmetro para a análise de risco do investimento. O IPC, eu não sei se está visível, talvez. Aqui é um agregado por regiões dos resultados dos países. Lembrando que número 1 é o pior resultado, é o mais corrupto, e o número 100 é a melhor percepção, é o menos corrupto. O primeiro lugar é a Europa Ocidental, com a União Europeia, com 66 na média, e a nossa região das Américas, o continente americano, vem logo em seguida com 45. Os piores colocados é a África subsaariana, junto com a Europa Oriental e a Ásia Central. No entanto, a nossa região tem uma disparidade imensa dentro da nossa região. Aqui está ruim a visualização, mas a cada bolinha preta é o tamanho do problema, digamos. O menor é o Canadá, depois vem Barbados, que é uma possessão do Reino Unido, Estados Unidos, e chegando na América Latina, os melhores, Chile, Uruguai, são os melhores colocados. Os piores colocados na região são Paraguai, Haiti e Venezuela. Aqui tem uma lista aqui dos países e a colocação. O Brasil aparece aí no 12º lugar na região, com uma pontuação de 43. Depois posso passar isso, quem se interessar, posso passar essa informação mais a detalhe. Eu queria falar também agora, passando para um importante instrumento do combate à corrupção, que são as convenções internacionais. A primeira delas, inclusive, foi celebrada na nossa região, que foi a Convenção Interamericana contra a Corrupção da OEA. Ela foi celebrada em 1996. Praticamente todos os países da OEA são signatários, já depositaram o tratado. E, em seguida, surgiu a Convenção sobre o combate, esse nome longo, de combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros e transações comerciais internacionais. É a convenção talvez hoje mais importante, é a da OCDE, pelo contexto do comércio globalizado, é um instrumento extremamente relevante e utilizado no combate à corrupção. Vou falar um pouquinho dele em sequência, mas também outro de grande importância foi a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, porque traz esse tema e essa plataforma para o sistema das Nações Unidas, e que tem um enorme número de países signatários. Então, a Convenção da OCDE, na nossa região, nós temos o México, a Argentina, o Brasil, o Chile e a Colômbia como signatários, e o México, por obrigação, por ser um membro da OCDE, por obrigação ele vira signatário. Argentina, Brasil, Chile e Colômbia, como voluntários, assinaram o tratado. No entanto, a aplicação desse tratado é extremamente
problemática na nossa região. Esse tratado ele é de grande importância porque, além da corrupção no próprio país, que tem que ser investigada, processada e sancionada, também a corrupção das empresas quando elas atuam nos países estrangeiros. Isso principalmente nos países desenvolvidos, fazendo comércio na nossa região, mas também as nossas empresas que já saem para operar em mercados estrangeiros também tem que operar de maneira íntegra e, se não atuarem dessa forma, os nossos próprios governos têm que investigar e sancionar eventuais casos de corrupção. Então, a Transparência Internacional faz a avaliação da aplicação dessa convenção. O que significa isso? Identificar se cada país está investigando e processando os casos de corrupção dos seus países, das suas empresas. A aplicação ativa, apenas 4 países hoje se destacam pela aplicação ativa dessa convenção, que é a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e Suíça. Logo em seguida, um grupo grande de países, estão moderados e limitados, e um grupo maior ainda tem uma aplicação mínima ou nula, que são justamente os países da nossa região se encontram nesse grupo. O Brasil, inclusive, é um caso deles. E há de se pensar no contexto atual, hoje a força-tarefa da Lava Jato é tão celebrada por investigar e processar casos tão importantes de corrupção das empresas do cartel da Lava Jato, mas essas empresas brasileiras também estão operando em vários países da região, inclusive da África também, países em que tem representação aqui nessa plateia, e muitos desses países o modus operandi foi muito similar, se não pior. No entanto, em vários desses países ainda não existe um processo de investigação, algum inquérito já instaurado, e é obrigação também do Ministério Público Federal brasileiro investigar e processar as empresas do cartel também pela atuação no estrangeiro, no exterior. Então, é um tema que a Transparência Internacional segue com cuidado pela importância. Hoje, o Brasil pode ser considerado um exportador de corrupção. Infelizmente, o que ocorre aqui, ocorre de maneira ainda mais acentuada em outros contextos. E não só as empresas foram corromper em outros países, mas tiveram apoio financeiro de bancos de fomento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que hoje tem um portfólio de investimento maior do que o Banco Mundial, investe a juros subsidiados essas empresas que hoje estão sendo processadas nos contratos que elas celebraram com os governos da região. Então, um tema de grande atenção que nós temos que cuidar nesse debate regional. Outro tema de extrema importância, um avanço característico da nossa região, talvez é a região mais avançada no mundo, é um tema de acesso à informação. Nós temos uma lista enorme de países que já contam com esse instrumento. Aqui tem uma lista aqui de vários países, contando desde Belize, em 1994, até a recente aprovação de 2011, 2012, da Lei de Acesso à Informação no Brasil. Agora, tem uma ausência aqui importante de um país fundamental da região, que é a Argentina. A Argentina, como foi mencionado, existem já instrumentos em níveis provinciais, ou existe um decreto também presidencial sobre o tema da transparência, mas não conta ainda com uma lei de acesso à informação. Todos esses países já contam com esse instrumento, o México em 2002 e agora recentemente uma lei ainda mais avançada para modernizar esse marco legal, avançando ainda mais nessa legislação. Outro tema de fundamental importância. Então, só tocando alguns pontos que eu acho que podem ser interessantes para a reflexão, para o debate, sem querer de nenhuma maneira exaurir a temática, o debate, mas alguns pontos relevantes, algumas tendências, né? Legislações cada vez mais severas e abrangentes. O Brasil hoje conta com a lei que hoje tem o nome do senador Capiberibe, a importante lei da transparência, que foi um marco
que foi seguida pela Lei de Combate à Lavagem do Dinheiro, a Lei da Ficha Limpa, a Lei da Empresa Limpa, ou chamada Lei Anticorrupção. São diversos marcos legais que hoje facilitam a atuação. O que existe hoje na força-tarefa da Lava Jato é, em grande medida, resultado desse avanço legislativo. E isso acontece também em outros países da região. Ainda há muito o que fazer, mas houve também avanços importantes. O próprio avanço tecnológico, isso é uma ferramenta, hoje é uma revolução no combate à corrupção, porque é impossível não deixar rastro. Hoje não se pode fazer uma transação financeira, uma comunicação por via eletrônica que não deixe rastros. Vários casos são que várias empresas orientam até de maneira maliciosa seus funcionários que na hora de alguma comunicação inadequada ou até criminosa, que não tente apagar a comunicação. Porque não vai ser possível apagar. Isso é sempre resgatado. Na grande maioria dos casos é resgatado. Então, se o corrupto ele tenta apagar, ele está incorrendo já no segundo crime, que é a ocultação de provas. Então, não existe, isso é um avanço tecnológico, isso é uma questão da modernidade, que foi uma ferramenta tremenda, um conjunto de ferramentas para o combate à corrupção. Muito maior cooperação internacional também. Hoje a gente vê aí, outra vez no caso da Lava Jato, antigamente tinha que passar pelas chancelerias, os ministérios de Relações Exteriores, através de tratados, um processo extremamente burocrático que foi facilitado. Hoje as polícias elas cooperam entre si, procuradores cooperam entre si diretamente, sem ter que passar por canais diplomáticos lentos. Então, o resultado é uma maior agilidade no congelamento de bens, no repatriamento de capitais, frutos de corrupção, que está batendo recordes, como é o caso da Lava Jato outra vez. Outro tema de fundamental importância, não vou me estender muito, já também concluindo, mas é um tema relevante para a região, para o debate do fenômeno hoje da corrupção, é a jurisdição cada vez mais universal dos Estados Unidos através da lei contra o suborno internacional dos Estados Unidos. É o Foreign Corruption Practice Act, FCPA, o chamado, talvez hoje o instrumento mais importante no mundo de combate à corrupção. Eu dou um exemplo breve do que significa essa lei. As empresas hoje que têm ações listadas na Bolsa de Nova York, elas podem ser processadas e são processadas pelo Departamento de Justiça americano por ações que não ocorrem no seu território. Por exemplo, a Embraer, no caso da Embraer na República Dominicana. Ela estava supostamente subornando oficiais na República Dominicana e ela está sendo processada pelos Estados Unidos porque tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Mas essa jurisdição vai além. Tem um outro caso ainda mais extremo, que é o caso de uma empresa de telecomunicações da Hungria, a Magyar Telekom. Essa empresa ela estava corrompendo funcionários na Macedônia, ou seja, uma empresa na Hungria corrompendo funcionários na Macedônia. Ela foi processada porque ela é uma subsidiária da Deutsche Telekom, da empresa alemã que tem as ações na Bolsa de Nova York. Portanto, o Departamento de Justiça aceitou a jurisdição e processou a Magyar Telekom porque era subsidiária de uma empresa listada na Bolsa. Mas não só isso, nesse caso a jurisdição se estendeu no âmbito penal, criminal, para os executivos que estavam operando no caso, porque eles, na comunicação do suborno, usaram contas de e-mail do Hotmail que passaram por um servidor nos Estados Unidos e por passar por um servidor nos Estados Unidos, eles cometeram um crime dentro do território americano. Então, esses dois executivos eles estão sendo processados com risco de serem extraditados para os Estados Unidos. Isso é talvez uma das maiores tendências hoje e mais importantes, mais fortes do combate à corrupção atual no mundo. Alguns desafios que coloco simplesmente talvez para o debate, o contexto aqui dessa discussão, o fenômeno lamentável de governos progressistas manchados pela corrupção, que tem um impacto imenso
na credibilidade, na esperança que essas bandeiras, esses governos progressistas, de uma alternativa de política, uma outra forma de fazer política. Isso deixa um cinismo na população, uma descrença perigosa na população e que tem impactos, né, também pelos níveis de corrupção. Sistemas políticos hoje obsoletos, falidos, com avanços importantes das sociedades e um atraso na adaptação desses sistemas que acabam por favorecer esse contexto tão corrupto da política em vários dos nossos países. O crescimento do crime organizado, que já foi comentado aqui, a narcopolítica, a penetração do Estado, a captura do Estado através de cartéis, e isso é um fenômeno importante na nossa região e totalmente ligado aos índices de corrupção. E, por fim, talvez apontando aí uma reflexão sobre a legalização da corrupção. Do que se trata disso? O lobby. Hoje, nos Estados Unidos, também, que é que estabelece tendências, também tem a tendência de certa legalização da corrupção, pode-se argumentar. Hoje, o Congresso americano, ele acredita-se que não exista, já está abolido o problema do suborno. E é um fato que não é esse a realidade. O problema do suborno no Congresso americano já está dirimido esse problema, praticamente dirimido. Agora, por quê? Porque legalizou a indústria do lobby, que em grande medida também atua com a mesma malícia, os mesmos impactos, prejuízos do interesse público, mas através de normas, através de indústrias, empresas especializadas no lobby. E em detrimento, claro, da representação popular e do interesse público. Então, é outra tendência, se vamos acabar com o suborno, mas para onde que nós vamos? Para uma indústria de lobby que vai também continuar prejudicando o interesse público? Então, são só alguns pontos para reflexão e para o debate. E eu queria terminar com essa foto, que eu acho linda essa foto, e ela vem de da Marcha contra a Corrupção e pela Vida, que acontece no estado do Piauí, no Brasil. Esse pequeno herói, grande pequeno herói, anônimo, Arimateia Dantas, ele é do estado do Piauí e há mais de 10 anos ele organiza essa marcha de auditorias populares nos municípios do Piauí. Caminham quase 400 ou mais de 400 quilômetros e vão fiscalizando de município em município e chamando a atenção para o problema da corrupção e conscientizando as populações locais. Muito com a tradição da procissão, que é tão característica do Nordeste brasileiro, e isso tem uma força enorme, é um grande feito. E representa isso que eu acho que é a mensagem que a gente deve levar, que a luta contra a corrupção é dever de todos, desde o mais alto, desde a Polícia Federal, desde o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, até a população que está nos municípios fazendo o controle dessa praga da corrupção. Muito obrigado.